Ainda hoje, nesse início de terceiro milênio, o Brasil mantém a fama de um país do futuro com suas paisagens virgens. Mas tudo isso não passa de uma exuberante aparência. A nossa pré-história é rodada e séculos antes das caravelas, a aventura humana já havia começado por aqui. Tupi, Tapajó, Gê e Xinguano, povos que ergueram aldeias e cruzaram o continente enfrentando aqueles que encontravam no caminho. Até que um dia, em 1500, se depararam com a mais bizarra das tribos, os Kari. Em Tupi, homem branco e vestido demais para o clima local. Esse tal do ano 1000 na Amazônia Central, a meu ver, as mudanças que ocorrem têm a ver com a ocupação dessa área por grupos falantes de línguas tupi, que vão colonizando o Rio Solimões até a Alta Amazônia, lá no Peru. Quando os europeus chegam lá no século XVI, eles encontram grupos falando línguas que nós achamos que são línguas que têm a ver com Tupi-Guarani. Tupi é um tronco linguístico formado por 10 famílias. Então, o Tupi-Guarani é uma das 10 famílias. Tem outras: Ariquém, Mondé, Juruna, Munduruku e daí por diante. E dentro das 10 famílias, a maior parte delas, 6 delas, eu acredito, estão aqui no Alto Madeira. Então, sempre que quando os linguistas pensavam na expansão dos Tupi, eles estavam pensando no Alto Madeira, porque é o lugar que tem maior variabilidade linguística. Ou seja, esses caras, os Mondecos, os Ariquém, os Rama-Rama, esses caras, eles não conseguem se conversar entre si. Então eles já se separaram faz tanto tempo que é completamente inteligível. E ao meu ver, o modo de expansão dos grupos pela Cara dos Solimões, ela é muito parecida com a expansão tupinambá pela costa, é muito rápida. Em poucos séculos, esses caras foram da região de Manaus, em 2 séculos, até a Amazônia peruana. Menos tempo até. Então é um processo muito rápido. A gente tem essas evidências de estruturas defensivas dos grupos que viveu ali anteriormente, o que me leva a propor que esse processo, do mesmo modo que com os Tupinambá, que a gente conhece um pouco melhor, porque a gente tem as crônicas dos primeiros viajantes europeus, eu acho que um processo semelhante, análogo, ocorreu também aqui na Cara do Rio Solimões, associando a guerra à expansão desses grupos por essa área. Essa expansão, que talvez esteja relacionada à expansão tupi na Amazônia, né, traz uma outra ideologia, de uma outra relação do que é o ser humano, de como ele é constituído, e como a gente trata ele na morte, né, o que representa uma vida após morte. É uma outra ideologia, né? A gente vê que tem maneiras de representar aí o corpo humano bem diferente e muito, numa linguagem muito amplamente regional, né? Você tem coisas muito parecidas lá no Rio Napo, na região de Manaus, e lá no Baixo Amazonas ou no Amapá, né? Esses corpos humanos, em geral representados sentados sobre bancos, às vezes, é uma coisa panamazônica, né? E o que a gente vê é que, na verdade, não é um boom de população, é uma troca mesmo de população. Ao contrário, a gente tem uma população crescendo, né, até o ano 800, 900, e no ano 1000, onde há uma espécie de conflito entre diferentes povos ali, a gente tem 2 ideologias diferentes. E até o que vem depois, né, que é essa tradição polícroma, que talvez seja os tupi, eles são menos numerosos.
Não é legal. Mas ela não fala exatamente. Todos os tupis que se espalharam foram uma de todas as famílias. Sei lá, existem os Juruna, ocuparam vários espaços, o Munduruku, no período colonial também, ocuparam várias áreas, mas quem se espalhou de fato, toda a costa, né, o sul do Brasil, pedaço do Paraguai, Uruguai, Argentina, foram os Tupi-Guarani. Só que os Tupi-Guarani, pelo menos historicamente indicados, eles não estão aqui no Alto Madeira. Eles estão aonde? Eles estão no sudeste da Amazônia. A pergunta é, por que os Tupi-Guarani expandiram então e os outros não, né? Porque eles domesticaram a mandioca e cresceram demografia, eles eram os guerreiros, canibais, etc. E foram expandindo e ocupando áreas, incorporando outros grupos e daí por diante, né? Só que os demais grupos tupi, eles também plantam mandioca, eles plantam milho, né? Eles fazem guerra, né? Eles fazem, né? Até os grupos aqui de Rondônia, eles foram contratados há muito pouco tempo, final dos anos 70, etc. E vários estavam em conflitos uns com os outros ainda. Na medida que você está chamando de tupi, esses grupos da costa, você está chamando também, é o mesmo nome que você está dando para todos os outros, essas outras 9 famílias que têm histórias completamente diferentes. Lembrando que os Tupinambá foram os grupos que recepcionaram os europeus, né, em toda a costa. Isso causou uma grande interrogação, né, porque como é que esses grupos espalhados por milhares de quilômetros falavam línguas tão parecidas? Então sempre houve uma fascinação com os Tupi-Guarani. Com a chegada dos europeus do Brasil no século XVI, e aí estamos falando principalmente dos portugueses, encontrou-se esse litoral altamente povoado. E o que chamou grande atenção na época era todo o aparato utilitário que esses grupos tinham. E esse aparato, principalmente, vamos falar principalmente aí da cerâmica, começou-se a observar que havia, além da diferença linguística, havia também uma diferença na cultura material. Tem aquele ar de família. Você bate o olho, isso é uma cerâmica tupi-guarani. O tupi, as tigelas, elas são muito mais pintadas no interior, né? Então tem pinturas altamente sofisticadas na face interna dessas vasilhas abertas. Já a pintura é menos comum no sul. Começou-se então a chamar de grupos que seriam tupi de São Paulo em direção ao norte do Brasil, né? E aí vai até Pernambuco e posteriormente Maranhão também aparece esse tipo de grupo. E de São Paulo, a partir do litoral do Paranapanema para o sul, o que seria o grupo Guarani. As línguas eram aparentadas, mas elas tinham diferenças. Praticamente todo o litoral era dominado, não existia essa ideia de que a terra era virgem e estava aí para ser conquistada. Essa terra já tinha muitos moradores, muitos habitantes, os nativos, né, do Brasil, os índios Tupinambá, e que habitavam fortemente a Baía de Guanabara como realmente um elemento central da sua dispersão pelo território do sudeste brasileiro. Então esses índios vão ocupar maciçamente toda essa região, principalmente esses índios que se identificavam por tupinambás, desde lá praticamente de Macaé até Bertioga. Eram os índios que se identificavam nessa etnia tupinambá que conformava esses índios aqui do entorno da Baía de Guanabara. Então você vê como a Baía de Guanabara ela irradiou esse grupo indígena e alargou pelo litoral. Talvez a aldeia mais conhecida seja a aldeia chamada de Carioca, que dá nome aos nascidos hoje no Rio de Janeiro. Essa era uma aldeia que ficava próxima ao rio chamado de Carioca. E talvez uma das aldeias principais, porque ela ficava logo na entrada da Baía de Guanabara.
E se a gente for imaginar que esses índios sofriam ataques de outros núcleos, de outras tribos, né, ao longo do litoral, tanto carijós, tupiniquins, goitacazes, que vinham de canoa e entravam por dentro na barra da Baía de Guanabara para atacar aldeias tupinambás, então a Carioca ela é uma aldeia estratégica, porque ela é, digamos, a vigia da entrada da Baía de Guanabara, porque ela está bem ali na boca da Baía de Guanabara, na foz do Rio Carioca. Então é uma aldeia muito guerreira. A Ilha do Governador era super povoada, inclusive muito disputada pelos índios. Por ser uma ilha estratégica maior da Baía de Guanabara e com visão, digamos assim, para o que acontecia na Baía de Guanabara, se hoje a gente for ali na Praia da Bica, na Ilha do Governador, ali no bairro da Guanabara, a gente vai ter uma vista privilegiada de toda a Baía de Guanabara. Então você imagina uma aldeia que poderia ver quais canoas cruzavam, onde os índios estavam se aglomerando. Então era uma ilha bastante estratégica. Um grupo de botânicos estava fazendo um levantamento florístico na ilha e eles acharam uma pedra esquisita, né? Nas palavras deles, tinha uma pedra que não era para estar ali. Essa pedra revelou-se, na verdade, um machado de pedra polido. Junto desse machado começaram a aparecer diversos outros líticos, apareceu uma mão de pilão, outros machados, inúmeros quebra-coquinhos que a gente descobriu depois, e uma grande quantidade de caco de cerâmica. A maior parte do material é tupi-guarani, isso é um dado. Por que estranhar da gente ter uma ocupação na Ilha Redonda? Porque é um espaço de muito difícil acesso. Você tem uma escalada de nível 2, o que significa que em alguns trechos a gente precisa de corda para chegar lá em cima. É extremamente inclinado. Mas tem um segundo ponto que é muito importante, que não tem água. A ilha não tem água potável. A gente encontrou artefatos extremamente diversificados, muitos de vários tamanhos, alguns de tamanho tal que sugerem poderem ter sido partes de urnas. Quando a gente fala em urna, a primeira coisa que a gente pensa é urna funerária. Mas é óbvio que a gente tem que lembrar que nem todas as urnas eram funerárias. Antes de ser funerárias, elas podiam servir para guardar água, frequentemente água ou alimento. Que significa que essas pessoas não só visitaram a ilha, mas se deram ao trabalho de carregar cerâmicas pesadas lá para cima. E líticos pesados, porque esses líticos que estão lá, eles foram feitos com rochas que não são locais. Então eles foram carregados do continente. E a grande pergunta que a gente ainda não conseguiu responder é: por quê? Era esse espaço um espaço cerimonial? É que eu não carrego uma urna de 2 metros de largura para transportar água. Até porque o peso disso se tornaria proibitivo. A minha ideia é que se eles levassem água lá para cima, e provavelmente levassem, possivelmente isso pode ter acontecido em cabaças, em artefatos inicialmente mais leves. Então essas urnas foram levadas por outra razão. E, obviamente, a ideia do espaço ritual e o espaço funerário, ela surge reiteradamente. Essa é uma explicação possível para tudo que a gente está encontrando lá. Eles consideram, os arqueólogos, historiadores em geral, que 1000 índios por aldeia é um número aceitável.
Então, se na minha pesquisa eu encontro mais de 80 nomes de aldeias relatados, tanto em cartas jesuíticas, documentos franceses, cartas de Seis Marias, né? Mais de 80 aldeias no entorno da Baía de Guanabara, né? Pegando de Niterói, lá para dentro, né? Baixada Fluminense, chegando até aqui, a boca da Barra, próximo ao Rio Carioca. Temos 80 aldeias, no mínimo. Então a gente poderia falar de 80 mil índios. Talvez não fossem tão amigos, talvez existisse alguma disputa entre as aldeias, mas não no nível sangrento e de extermínio que a colonização acabou desenvolvendo nessas batalhas tribais. Esses índios, eles guerreavam entre si, mas não para exterminar uma aldeia, não para conquistar suas terras em definitivo, e sim muito mais numa perspectiva de capturar inimigos vivos para que fossem realizados os seus rituais antropofágicos, religiosos e de diferenciação social entre os próprios índios de uma mesma aldeia, porque só chegava cacique de uma aldeia o índio que era valente na guerra, ou que tinha vitórias pessoais nessas batalhas, o que demonstrava nessas escaramuças a sua valentia e a sua força. Canibalismo. 5 das mais sugestivas e mal compreendidas sílabas da pré-história brasileira. Para os missionários, pretexto para a necessidade de salvar os povos sem Deus. Para os invasores, razão para turbinar a conquista. Anualmente, esses índios saíam em expedições guerreiras em busca desses inimigos capturados, né? Eles lá levavam as cordas enroladas no corpo, já prenunciando que eles, mais do que enfrentar uma outra aldeia em busca de comida ou daquelas terras, eles queriam era medir forças com outra aldeia, com os guerreiros de outra aldeia, e capturar alguns vivos para que fossem levados de volta para sua própria aldeia, e ali, então, em um determinado tempo que era regido pelos anciões e pajés, sacrificar ritualmente seus inimigos. Os Tupinambá não estão canibalizando todo mundo, não é esse o objetivo, não é comer todo mundo, qualquer um. No final das contas, você tem algumas coisas, algumas situações, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que uma pessoa deve ser consumida entre os Tupinambá, sei lá, uma vez a cada 5 anos, em cada aldeia, uma vez a cada 10 anos. Não é, né? A gente não pode pensar também, não, todo mês o pessoal está preparando, e não é. E a gente tem uma visão um pouco errada também de como é esse relacionamento, né, desses grupos indígenas entre eles, que esse consumo tem que ser uma coisa com muita raiva, e que as pessoas estão sendo tratadas como escravos e apanhando até o momento do consumo, que eles vão. Não é isso. Na verdade, sim, pessoas são levadas para a aldeia, elas não fogem, muitas vezes elas recebiam esposas, tinham filhos, etc., e moravam um tempão até que o momento, né, e aí tudo isso dentro de uma leitura que hoje em dia a gente não entende direito, até o momento certo desse consumo. E que, na verdade, o significado da antropofagia, ela não tinha nada a ver nem com necessidade de conquista territorial e nem econômica. Era, na verdade, um aspecto ligado à cosmologia do grupo, a necessidade de se firmar como pessoa, né? E tem uma cena que foi retratada pelo Debry, Théodore Debry, um francês também do século XVI, em que ele coloca as mulheres sentadas no entorno, né, com as crianças, e um prato em que essas vísceras estão depositadas. Agora, a gente tem elementos na cultura material, e aí são elementos principalmente na cerâmica, e tem peças com desenho
intestinais, em que é muito claro o desenho dessas vísceras. O Guarani costuma enterrar os seus mortos em urnas. Eles produzem urnas grandes que servem para fazer bebida fermentada, um tipo de cerveja. E esses grandes recipientes, eles comportam até 100 litros ou mais. Então, quando morria alguém, especialmente pessoas importantes, eles comportavam tranquilamente um corpo humano acocorado. Então, a forma de sepultar deles raramente é no chão, geralmente dentro das urnas. Então, se a gente encontra restos humanos misturados com os restos de comida, esse não é sepultamento. Isso é rejeito. O que nos levou, e cientificamente o raciocínio parece sem falha, a dizer, bom, aqui eles caçaram não só tatu, não só anta, não só macaco, mas também pessoas humanas. Os restos estão aqui. Em geral, eu tenho restos de uma pessoa ou de 2 pessoas, não uma grande quantidade. Quer dizer, ossos suficientes para eu dizer, esse é um humano adulto, ele foi tratado do mesmo jeito como foram tratados os outros, as carcaças dos outros animais. Então, se alguém pergunta, isso é canibalismo? Se comer carne humana é canibalismo, é. Raspar, 2 coisas. É uma peça. Em matar o inimigo para mostrar força e comê-lo, isso pode ser um elemento religioso extremamente importante. Como eu lembro, como sacerdote, às vezes numa homilia, que Jesus falou: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então, como eu consigo conciliar uma coisa que é tão comum que as pessoas repetem permanentemente e não se dão conta que comer o inimigo, no caso do Tupinambá, isso pode ser também um elemento altamente religioso e não simplesmente comer carne humana. A cidade de Santarém está sobre um grande sítio arqueológico, que era o maior sítio dos Tapajós. Ele tem 4 quilômetros de comprimento, esse sítio arqueológico. E ele está separado, era separado por um pequeno lago, né, chamado Laguinho hoje em dia, que quase não existe mais, que divide o sítio do Porto do sítio Aldeia, né, que era a antiga aldeia dos indígenas quando os missionários chegaram lá. E nesse local que a gente trabalhou, no sítio do Porto, a gente encontrou várias estruturas interessantes. A gente encontrou vasilhas enterradas com ossos triturados dentro. Encontramos os bolsões, que são uma espécie de lixeira, onde eles colocavam restos de alimentação, restos de cerâmica, restos de lítio. Então são locais que a gente encontra uma grande quantidade de cultura material, né? E a gente pensou inicialmente que essa área, esse sítio maior, que era a cidade de Santarém, seria tipo a capital dos Tapajós, e que os outros sítios menores e mais distantes seriam submetidos a esse sítio principal. Mas quando a gente começou a estudar esses sítios menores, a gente chegou à conclusão de que talvez não fosse exatamente assim. Porque mesmo os sítios menores, eles têm a mesma cultura material que a gente encontra no sítio do Porto, né? Ou seja, não existia como no Marajó, que a gente tem a elite como que detendo toda a cultura material. No Tapajós ela está espalhada, então se tem estatueta no Porto, tem estatueta a 50 quilômetros também do Porto, né? Então me parece que essa cultura material na sociedade tapajônica ela era mais diluída em toda a população, ou seja, os rituais, eles eram rituais que eram reproduzidos nesses outros locais também, né?
E eu acho que eles viviam numa maneira, talvez Santarém fosse um centro maior, digamos assim, onde eles podiam ir para fazer trocas, coisas desse tipo, né? Mas eu acho que tinha uma estrutura um pouco mais igualitária no geral, assim, e que eles eram especializados em determinadas coisas. Por exemplo, a gente tem sítios arqueológicos que a gente encontra muitos tortuais de fuso, que eles provavelmente fabricavam tecidos que eles podiam trocar também. Então talvez houvesse uma especialidade interna dentro da sociedade, alguns que plantavam, alguns faziam tecidos, alguns que pescavam, e eles viviam dessa maneira, fazendo essas trocas, e talvez não fosse tão centralizado. E a gente trabalhou também na região para o sul de Santarém, onde nós descobrimos 111 sítios arqueológicos, também com a mesma cultura material do sítio do Porto, né? Não escavamos todos, mas esses sítios mostram uma coisa interessante. Alguns deles tinham poços, que eram locais que eles escavavam para reter água da chuva, provavelmente, porque nessa região do Planalto não tinha água, né? E em um dos sítios que a gente escavou, a gente encontrou os mesmos vestígios que a gente encontrou no sítio do Porto. Encontramos bolsões, encontramos vasilhas enterradas também, que mostra essa relação não só pela cerâmica, mas pelas práticas que eles tinham, né? E a gente pensa que esses sítios do Planalto, né, no sul de Santarém, eram sítios mais dedicados à agricultura mesmo. A gente vê que existe uma expansão desse povo do Tapajós em torno do ano 1200, 1300. Eles começam no Porto por volta do ano 800, 900, sobrevivem no Porto até a chegada dos portugueses, né, nessa área do Porto, na área de Santarém como um todo. Mas a partir do ano 1200, mais ou menos, eles começam a se expandir, eles começam a crescer demograficamente, se expandir e ocupar essas regiões do Planalto. Então, geralmente, os sítios mais antigos são perto do rio e depois eles começam a ocupar o Planalto. Então, eu acho assim, eles estavam em franca expansão no momento da chegada dos portugueses, né? Não é só a cidade de Santarém, esse sítio aldeia, o sítio do Porto, que está povoada de gente. Imagine o Carvajal passando por ali e na margem do rio Tapajós e os índios saindo para olhar aquelas embarcações, né? É uma cena que eu mesma já imaginei muitas vezes, né? E todo mundo chegando para aquela margem de rio para ver quem são esses caras, né? Os povos de Rio do Sul, eles são conhecidos pelos trabalhos de engenharia de terra, né? As casas subterrâneas aparecem há 1800 anos, eles movimentam grandes volumes de terra para a construção das casas. Eu já fiz a história de vários povos diferentes, mas nesse momento eu estou diante de uma história extremamente interessante de uma população que leva uma fama muito ruim e injustamente. Ele tinha sido um povo forte do qual ele vagamente se lembra, dizendo que ele lembra que no Planalto eles construíam casas e plantavam. É o restinho da memória que eles ainda têm. Em vez de construir uma casa com paredes para cima, como outras populações constroem, simplesmente, em vez de fazer a parede para cima, fez a parede para baixo. Mais rampa seria uma entrada dela, né? Tá dentro da... E essa parede mais vertical, o fogão colocado junto dela, né? Isso, antes de escavar, tinha só essa impressão da rampa, né? Não imaginava entrada nem nada. Mas aí agora, como o material está aparecendo mais próximo dessa parede mais vertical, a gente começa a entender como poderia ter sido esse acesso. Os primeiros sítios gedatados, eles são de mais de 2000 anos atrás e eles seguem num crescimento lento, né, esparso pelo território que vai desde o sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul.
Ao redor do ano 1000 também, o número de sítios se alastra por essa região. É o número de sítios datados, o que dá a entender que a população está aumentando, né? E essa população aumenta também de uma maneira bastante rápida. O que começou a ser inferido e interpretado é que floresta e população humana estão em simbiose, né? Um ajudando o outro a crescer, né? Agora, quem é o principal ator nessa ação toda, a gente não tem muita certeza, mas a gente aposta que é a ação humana. A gente conhece ele da região de Blumenau, quando ele foi expulso do Planalto e se refugiou na Floresta Atlântica. E o Dr. Blumenau comprou uma terra exatamente no último refúgio deles. Então eles são conhecidos como valentes, ferozes, bravos. Claro, era um grupo que dominava todo o Planalto, com grandes casas, com muitas casas. E de repente, no último refúgio, chega lá um alemão, compra a terra e acha que a terra é dele e estranha que esses índios se defendam. O que a gente achou no Xingu, sabe? Para cortar no assunto, é a sociedade mais complexa que a gente já conhece na Amazônia total. Sabe, tem muitas outras pesquisas, mas o Xingu tem um detalhe que os outros lugares não tem. Que o Parque do Xingu era ocupado pelos ancestrais de um povo do Alto Xingu, ou os xinguanos, que eu chamo. E os xinguanos é uma sociedade multiétnica que envolve povos dos três troncos linguísticos maiores que existem nas terras baixas: Tupi, o Caribe e Arawak. Mas eles têm um sistema ritualizado, um sistema político, um sistema de uso de terra, um sistema de uso espacial de aldeia, como fazer casa, como fazer praça, e rituais intercomunitários que integra todos esses grupos diferentes numa cultura só, que é a famosa cultura de Guarupé. As aldeias antigas dizendo 500 anos de idade, era literalmente 10 a 15 vezes maior do que a aldeia atual. Mas que abriu os olhos mesmo do fato que o passado era totalmente diferente do que o presente, era a densidade e a distribuição de aldeias sobre a região. E quando você percebe que não era só aldeias ou vilas ou até pequenas cidades autônomas, sozinhos, que o padrão de assentamento deles era uma rede de multicentros e não uma coisa aleatória. Eles era organizado em conjuntos de 4 aldeias grandes em um centro cerimonial. E esse conjunto forma um tipo de polity, uma comunidade política que não existe nos tempos históricos hoje. Essa é uma coisa que de fato aparece que surgiram 1250 anos depois de Cristo, mais ou menos, e pelo 1650 depois de Cristo já estava em caídas. Mas em 1500 não existiam culturas, civilizações mundialmente que conheciam manejar a terra deles de uma maneira tão integrada. Eles tinham uma maneira de sustentar populações e tecnologias, incorporando quase
mais do que a metade de floresta tropical natural. Em outras palavras, essa era uma floresta antropogênica, não é simplesmente natural, mas era manejada, mas continuava a floresta e continua hoje. Mandioca é uma coisa altamente importante no regime dele. O piqui é uma fruta que é também altamente importante para eles. E o manejo agroflorestal, para fazer os 50, 80 casas numa aldeia de 50 hectares, a quantidade de madeira que você precisa para isso, ele vira um verdadeiro produto agrícola. Você tem que manejar a floresta. Esse planejamento é mais complexo do que as cidades medievais de Europa. E, por exemplo, em 1500 depois de Cristo, na mesma época, na Alemanha, tinha 400 vilas ou alguma coisa registrada oficialmente como cidades. A população média deles era 400 pessoas. As cidades maiores, 2.500 pessoas. E então, por isso eu falo que essas aldeias, vilas, cidades de 50 hectares xinguanos, provavelmente tinha 2.500 pessoas, ou pelo menos 1.000 ou 1.500. E pensando que não tinha só uma, não existe uma. Uma tem que ter o irmão dele, com uma praça no meio. Eles vão ter os outros, cidades ou vilas irmãos. Tem essas 4 aldeias residenciais grandes. E eles têm que ser considerados com uma comunidade só. Eu não acredito que você pode multiplicar 10 vezes a população para chegar à aldeia que é espacialmente 10 vezes maior. Eu acho que não era tanto assim. Era uma coisa que eu boto nas aldeias maiores. 800 a 1.500 pessoas. E então, nunca tinha um. Sempre tinha 4. Então, um conjunto, dar uns 4, dar o quê? 3 a 5 mil pessoas. Para os 4 aldeias principais. Também tinha satélites dentro de conjunto. Então, vamos dizer que um conjunto, o pré-histórica, o tamanho dele era 2.500. Lembra o tamanho de cidades maiores do Alemanha medieval? 2.500. Os conjuntos xinguanos eram 2.500 a 5.000 pessoas. E um chute, mas um chute muito educado, em comparação de estimativas de outras partes de Amazônia. Agora eu tenho a estimativa de entre 35 e 50 conjuntos no sistema Politis a pares pré-colombiano. E então, 35 vezes 2.500 é o mínimo, e 5.000 vezes 50 é o máximo, que chega a dizer que tinha pelo menos 50.000 habitantes na área onde hoje em dia tem 2.000. Fazer Sul uma terra incógnita não é tarefa trivial. As cenas riscadas nas rochas e nas urnas sugerem uma vida repleta de mistérios e belezas, mas também de conflitos. Seja pela guerra, seja através de trocas e conciliação, os nossos antepassados tomaram posse dessas latitudes estranhas e inventaram um mundo novo.
A arqueologia nos revela a história, que também é nossa, desses povos brasileiros antes do Brasil. Foram eles os primeiros soberanos dessa terra e permaneceram assim ao longo de milênios. Do DNA à cosmologia, da engenharia à cerâmica, essa herança ancestral faz parte do nosso jeito de ser.